é aqui que nós nos sentimos muito bem. Esse é o início da nossa semana. Essa é a nossa família espiritual. Obrigado, Senhor, porque desde o ventre o Senhor nos viu, substância informe ainda, e o Senhor se agradou de nos reunir, o Senhor se agradou de abrir os nossos olhos, o Senhor se agradou de inclinar o coração de pessoas improváveis, para que essa comunidade viesse a se tornar uma realidade, uma semente que caiu ao solo e morreu. Mas é o Senhor quem dá o crescimento. E nós somos gratos porque não há nada impossível ao Senhor, o dono da igreja. Nada é impossível numa noite, num ajuntamento como esse. Os discípulos em menor número reunidos viram o chão tremer, sentiram a tua presença manifesta. O Senhor derramou coragem sobre eles. Uma semente pequena que o Senhor regou com vida e que tem crescido, se multiplicado. Os reinos desse mundo se levantam, reinos caíram, as eras se passaram, e essa semente continua alicerçada no tronco de Jessé. O Cristo que nos reúne é o Cristo que nos sustenta, e é o mais interessado na nossa vida, e num encontro como esse. Jesus de Nazaré, obrigado, porque não havia nada de bom em nós, mas o Senhor tem gerado coisas belas no nosso interior. Jesus de Nazaré, muito obrigado porque o seu amor é constante. Obrigado porque o Senhor tem interesse em falar conosco. Tua palavra deixa isso muito claro. O Senhor tem sempre algo a dizer. Eu oro para que nessa noite não sejam as minhas palavras, seja a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que essa noite fique marcada como uma transição na vida da nossa comunidade. Nós não estamos virando só um semestre. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para fazer. E Deus, sozinho eu não consigo. Mas a tua palavra é viva, ela é eficaz. E a gente se reuniu hoje, a gente precisa ouvir tua voz, nós precisamos da tua doce voz. Te agradeço no nome de Jesus pela tua fidelidade. Porque a nossa capacidade tem um limite, mas o seu amor dura para sempre. As nossas possibilidades têm limite, mas o seu amor dura para sempre. A nossa capacidade intelectual tem limite, mas o seu amor dura para sempre. As nossas falhas são grandes, mas o seu amor dura para sempre. Obrigado, Jesus. Porque as frustrações,
às vezes são grandes, mas o seu amor dura para sempre. Obrigado porque às vezes tem diagnóstico complicado no nosso meio, mas o seu amor dura para sempre. Obrigado porque a nossa capacidade financeira tem um limite, mas o seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, de coração por essa igreja, pelo privilégio de abrir a palavra junto com eles. Que a gente possa ser um vaso nessa noite que vai receber água viva do alto. No nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que vocês são amados demais? Talvez eu vou precisar de um papel, cara, um lenço me socorre. Que igreja especial. Que semana especial. Que lencinho especial. Obrigado. Vocês têm expectativa ainda aí? Queria te convidar, se você é da casa, dar um forte aplauso para quem está conectado com a gente pela transmissão. Se você está aqui pela primeira vez, é um privilégio te acolher, te receber. A Multi está aqui com esse propósito. A gente realmente acredita que todo domingo pode ser o primeiro domingo de alguém, ouvindo a voz de Jesus pela primeira vez, descobrindo o que Ele tem a dizer, porque Ele tem algo a dizer sobre nós, sobre a nossa vida, sobre como nós estamos. E se você não me conhece, está conectado com a gente também pela transmissão. Meu nome é Thiago, sou pastor aqui na Multi, e é meu privilégio hoje dizer para você que realmente eu creio que Deus tem algo a dizer para você também na sua casa. Eu creio que Deus tem algo a dizer, algo a fazer no nosso meio. E o fato de a gente ter pessoas novas pela primeira vez, tanto presencialmente quanto na celebração virtual, na transmissão, é um sinal. Deus ainda tem algo a fazer. Deus tem algo a dizer. E a gente vai continuar a nossa série de mensagens, Cartas à Igreja. Cartas à Igreja, a gente tem falado de verdades autênticas e fundamentos inegociáveis. Verdades autênticas e fundamentos inegociáveis. A gente foi provocado no início dessa série a pensar sobre um tipo de review. Que tipo de review Jesus faria sobre nós? O que Jesus tem a dizer sobre a sua vida, sobre a sua identidade, sobre como você está, como você tem se relacionado com as pessoas à sua volta, como você tem vivido. O que será que Jesus tem a dizer sobre nós? E a gente estreou essa série de mensagens dizendo que nós somos uma igreja jovem. Você sabia disso? Que novidade, que óbvio, né? Nós somos uma igreja jovem, mas não uma igreja feita para jovens só. Nós somos uma igreja jovem. Olha só que legal. Em agosto desse ano, está chegando, nós vamos comemorar 3 anos desde que a gente começou a se reunir presencialmente. Você sabia disso? 3 anos de história. Para mim, já passou uma eternidade. Mas nós somos uma igreja jovem, e desde o início da plantação da Multi, tinha uma convicção muito clara no nosso coração, no grupo de pessoas que Deus usou para startar essa comunidade. A gente não tinha dúvida de que se fosse para plantar uma igreja nova, uma comunidade nova em Campinas, a gente não deveria se contentar com menos do que ser uma igreja apaixonada por quem Jesus é. É por isso que a música faz sentido. É por isso que se reunir e reservar o melhor tempo do seu domingo faz sentido. Uma igreja apaixonada por quem Jesus é, pela palavra de Jesus, por aquilo que Jesus tem a dizer, porque Ele tem algo a fazer também, pela missão de Jesus.
E na prática a gente tem sonhado com isso. Faz 3 anos que a gente tem sonhado com uma igreja que realmente se preocupa com o que Jesus pensa, com o que Jesus diz, com o que Jesus pode oferecer. Jesus não é só uma ideia, Jesus é uma pessoa, Ele tem pensamentos a seu respeito, Ele tem algo a dizer sobre nós. Não só isso, Ele tem algo a fazer em você e através de você. Você acredita nisso? Vocês estão vivos? E a gente tem sonhado, a gente tem orado, regado tudo o que a gente tem feito, pedindo a Deus que faça isso se tornar uma realidade. E é exatamente por esse motivo que a gente decidiu investir um tempo agora em junho e julho, transição de semestre, para a gente pensar sobre aquilo que Jesus tem a dizer sobre nós. A gente reservou esse tempo para estudar o livro mais improvável, Apocalipse. E ao contrário talvez do que muitas pessoas pensem, nós não estamos teorizando nada, não tem teoria da conspiração. A gente está olhando para Apocalipse de um jeito muito responsável. E a gente enxergou em Apocalipse uma grande carta que contém 7 pequenas cartas na sua introdução, que foram escritas para 7 igrejas específicas, igrejas reais, mas cartas que têm verdades autênticas e fundamentos atemporais, fundamentais. E essas cartas, então, elas têm algo a dizer sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a humanidade, sobre o fluxo da história. Jesus tem algo a dizer, e a gente tem todos os domingos na introdução enfatizado que essa é uma carta, Apocalipse é um livro extremamente precioso, prático, relevante, porque se trata de uma carta que tem referência clara e perspectiva que nós precisamos. Referência e perspectiva, a gente tem enfatizado isso. E nós temos pensado que nós não podemos nos enganar. A visão que a gente tem sobre Jesus, a referência que você tem do que é ser igreja, a perspectiva que você possui em relação ao futuro, o fluxo da história, influenciam diretamente na qualidade da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua fé, do seu testemunho. Não se engane, a forma como você compreende Jesus, a igreja, e a postura que você tem diante da vida, das circunstâncias adversas, é moldada por referências e por perspectivas. E hoje a gente vai refletir sobre a 3ª carta de Apocalipse. A gente vai ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre uma igreja que estava situada na cidade de Pérgamo. No último domingo nós conversamos sobre o que Jesus tinha a dizer sobre a igreja que estava situada em Éfeso. E hoje nós vamos avançar. Se você não acompanhou essa série desde o início, nosso canal do YouTube, depois você encontra todas as mensagens. E é interessante porque o desenvolvimento dessa carta para Pérgamo, o que Jesus tinha a dizer para essa igreja que estava na cidade de Pérgamo, me lembra muito as experiências que eu tinha na época de escola, quando estava chegando reunião de pais. Eu tinha uma experiência naquela época, que era um misto de expectativa, esperando, sabe, minha mãe e meu pai chegar da reunião, para trazer o relatório, o boletim. Eu tinha uma expectativa boa, assim, cara, eu vou ouvir sobre os meus acertos. Eu vou ter uma experiência agora em que talvez eu vou ter boas notícias sobre algumas notas, sobre o meu comportamento, sobre o meu desempenho na sala de aula. Tinha uma expectativa, mas eu não era tão nerd assim. Então, além de uma expectativa, eu experimentava às vezes uma apreensão, porque eu sabia que eu ia ouvir alguma coisa boa, mas certamente eu iria ouvir alguma coisa que não era tão boa. Do tipo, Simei, Wagner, ó, seu filho é muito criativo, isso é maravilhoso, mas também está sendo um problema. Seu filho ama matérias de humanas, mas matemática precisa dar um jeito, precisa correr atrás do prejuízo. Seu filho, ele é comportado, mas quando ele empolga,
Ele usa a criatividade dele para o mal. Então eu tinha esse senso de expectativa, eu queria ouvir palavras de confirmação. Mas eu também sabia que certamente eu iria ouvir palavras de repreensão. Tem alguém que se identifica com isso? Ficar esperando em casa, nossa, o que será que a teacher vai falar? O que será que a tia e a professora da escola vai falar a meu respeito? E eu acredito que essa vai ser a experiência nessa noite. Essa é uma carta, uma review, que Jesus vai falar uma parte boa e vai revelar uma parte não tão boa. E vai ficar evidente que nós vamos ter no final uma grande oportunidade. Porque reunião de pais não serve para condenar e para expulsar ninguém da escola, amém? Tirando as 3 expulsões, brincadeira, eu não fui expulso. Quase. Serve para realinhar, para aperfeiçoar. E a gente vai olhar então para Apocalipse capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia comigo, se você tem Bíblia na sua casa, você pode acompanhar também, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 13, e a gente vai respeitar essa dinâmica, certo? Igual na minha reunião de pais, primeiro a parte boa, depois a parte que não é tão boa, legal? Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 13, primeira parte da carta. Vocês acharam aí? Posso ler? Vamos lá. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Parênteses para quem está aqui pela primeira vez ou acompanhando na transmissão. Não é o anjo. É o pastor, é o líder da igreja que está recebendo essa carta com a review de Jesus para ele ler e para ele ensinar aquilo que Jesus tem a dizer para a comunidade, para as pessoas, beleza? Não é o anjo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Olha o símbolo. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Começou a ficar interessante. Ainda assim, você permanece fiel a meu nome. Você se recusou a negar sua fé em mim. Até mesmo quando Antipas, um dos líderes dessa igreja, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. E aí ele repete, no lugar de habitação de Satanás. Um adendo, a expressão aqui, aonde vocês vivem, ela tem uma conexão direta com a habitação também. É interessante, essa igreja está literalmente no olho do furacão. Jesus está dizendo que Satanás passeia por lá e habita lá. Olha que loucura! E que essa igreja também habita e divide a mesma região. Essa é a parte boa. E para a gente entender que realmente é uma parte boa, a gente vai precisar de contexto sobre a cidade de Pérgamo e sobre essa igreja, sobre essa comunidade. Para que isso possa fazer sentido para a gente também. Porque tem símbolos aqui, dentro daquilo que Jesus está estabelecendo, que eram óbvios para as pessoas que estavam recebendo a carta. Mas que para a gente, às vezes fica distante, fica difícil de compreender. A cidade de Pérgamo, ela estava lá na região da Turquia. E era uma cidade muito imponente. Aproximadamente 330 metros de altitude. Uma colina linda. Uma cidade fortificada. Uma cidade que realmente tinha esse privilégio de olhar de cima para baixo e colocar a ordem na parada. Uma cidade, eu vi um pastor falando algo interessante, eu gostei, vou copiar. Uma smart city, gastei o inglês. Uma capital. Melhor maneira de pensar em Pérgamo é talvez associar ela com Washington DC. Uma grande capital. E é interessante porque a carta do domingo passado, a carta para Éfeso, ela tinha relação, a primeira carta, dessa série de mensagens para Éfeso, ela tinha uma característica, uma conotação nessa cidade, de ser muito importante estrategicamente. Mas no fundo, as pessoas naquele tempo sabiam que apesar de Éfeso ser uma cidade muito importante estrategicamente, o verdadeiro poder vinha de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade
altamente poderosa e influente. E os romanos conquistaram Pérgamo, e eles levantaram lá, 129 a.C., o primeiro templo de adoração ao imperador, a César. As pessoas ali, elas adoravam o imperador como uma divindade. Isso estava alastrado, a gente viu em outras cartas a mesma perspectiva, em cidades diferentes, mas Pérgamo é aonde esse rolê começou. Eles ergueram um templo, dedicaram esse templo para Augusto e para Roma, e eles desenvolveram a ideia lá de cultuar o imperador como Deus. Política e religião misturou de um jeito que deu uma lambança. E é interessante porque tanto a parte positiva da carta, a parte boa e a parte não tão boa também, vai depender do contexto sobre Pérgamo. Porque a apresentação que Jesus faz, a declaração que ele coloca no início da carta, carrega símbolos e depende do contexto daquelas pessoas e daquela cidade. Olha comigo que interessante, o versículo 12. O versículo 12 traz para a gente o mesmo padrão que as outras cartas que a gente leu até agora. Jesus, antes de falar qualquer coisa, ele faz uma declaração sobre ele mesmo. Você pode ler comigo a declaração que Jesus fez? Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. É interessante, porque tem o mesmo padrão, parece que Jesus está enfatizando que há necessidade da gente confirmar se essa é a perspectiva que nós temos sobre ele. Quando você para pensar em Jesus, seja sincero, você imagina mais o carpinteiro ou o Jesus com a espada? Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma mensagem, mas lembrem-se da referência de quem é que está falando. Eu tenho uma espada afiada dos dois lados, eu seguro essa espada. E a gente precisa considerar que ter essa referência nos ajuda a ter a perspectiva certa sobre Jesus, porque às vezes a gente tem uma perspectiva incompleta. A gente tem trabalhado isso em todos os domingos também, e através dessa perspectiva certa sobre Jesus, a gente pode ter a postura adequada, diante daquilo que ele tem a dizer. Imagina, é um exemplo meio tosco, mas imagina que alguém chega para você e fala, passa o celular. Você fala, está tirando? Mas o que acontece se essa pessoa tiver uma espada afiada dos dois lados? Você entrega o celular, a carteira, você vai entregando. Porque mudou, a referência afetou a perspectiva. É óbvio que Jesus não vai te assaltar, amém? Mas Jesus está se apresentando e colocando uma declaração forte aqui, um símbolo, que geralmente a gente não associa com Jesus. E é muito interessante porque a cidade de Pérgamo tinha um símbolo. Você sabia disso? Uma espada afiada dos dois lados. E o Império Romano tinha concedido para a capital, para Pérgamo, o direito de ter a palavra final para executar a justiça com uma espada especial que era afiada dos dois lados. Então essa igreja está situada num lugar em que alguém tem um poder absoluto para estabelecer justiça com base naquilo que diz, e fazer uso da força e punir publicamente pessoas com uma espada que é afiada dos dois lados. E aí Jesus está escrevendo essa carta para a igreja, e ele está dizendo, escutem o que eu tenho a dizer, mas espera um pouquinho, eu sou aquele que segura a espada que é afiada dos dois lados. O procônsul que residia lá em Pérgamo, ele tinha esse poder de decidir quem vivia e quem morria. Olhou torto, irmão, já era. Desrespeitou alguma lei, algum processo que trouxe uma consequência para Pérgamo, crise financeira, qualquer coisa, essa pessoa ia diante do procônsul, ela ia ser julgada e ele teria o direito, não tinha julgamento, não, sabe? Cara, ele tinha o direito de fazer justiça com a espada, palavra final. E é interessante quando a gente olha
para a estrutura dessa carta no idioma original, a gente vai perceber uma coisa na forma como essa ideia se desenvolve. Tem ali artigos definidos. E é interessante porque a maneira literal, a maneira mais próxima de ouvir o que Jesus disse é essa. Olha lá. Essa é a mensagem daquele que tem a espada. Pausa dramática. Não é qualquer espada. É a espada de 2 fios, de 2 lados. E não é só isso. É a espada afiada. Tem uma ênfase, tem um peso aqui. Parece a mãe que vai dar bronca no filho e que diz: olha, eu tenho um chinelo. Mas não é qualquer chinelo. É uma havaiana. Muito bem flexível. E a referência aqui vai ajudando a gente a rever e a pensar se nós enxergamos Jesus desse jeito também. Se de fato a gente pensa em Jesus e refina a nossa postura diante do que Ele tem a dizer, considerando a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem. E todas as aplicações dessa carta, sejam da parte boa, seja da parte não tão boa, vão depender dessa verdade, dessa referência. E nós poderíamos resumir aqui a verdade principal dessa carta introdutória, que vai abrir espaço para as aplicações, com a seguinte frase: Jesus é realmente quem tem a palavra final. Jesus está dizendo: eu tenho algo a dizer, mas antes de eu dizer o que eu tenho que dizer, lembrem-se, eu sou aquele que tem a palavra final. Jesus é aquele que tem o direito de ter a palavra final. Cara, uma crise que eu tenho como pastor, muitas vezes no gabinete, a gente atende pessoas que querem debater com Jesus e com a Bíblia. E aí a gente lê alguma coisa, mas eu acho, mas eu penso, mas eu imaginei. Jesus é realmente quem deve ter a palavra final. E aí, no fim das contas, se isso é verdade, essa carta ganha um peso muito diferente. Porque não é a autoridade romana que tem a autoridade e a palavra final sobre nada, sobre ninguém naquela cidade. Jesus está dizendo: parece que essas pessoas têm a palavra final. Parece que o poder está concentrado na mão delas, porque temporariamente está. Mas eu tenho a palavra final porque a minha perspectiva não é só sobre o aqui e agora. Eu sou o soberano sobre o aqui e agora, mas para além do aqui e agora tem um peso de eternidade naquilo que eu falo. Jesus tem o direito da palavra final. Não só sobre a vida e a morte, mas sobre tudo, sobre todos. E se realmente Jesus é quem tem a palavra final, a gente tem uma primeira aplicação. Troque o temor dos homens pelo temor a Jesus. Troque o temor dos homens pelo temor de Jesus. A introdução de Jesus está ensinando para a gente, e para aquela igreja, que nós devemos temer mais a Jesus do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra força, por mais dramático que sejam as consequências. Jesus está dizendo: parece que Roma tem a palavra final, mas eu é que seguro a espada, eu é que exerço o direito de dizer o que acontece e o que deixa de acontecer, e sou eu que vou estabelecer a palavra final e trazer justiça. Todo joelho vai se dobrar, Pérgamo, todo joelho vai se dobrar um dia, Multe. Eu é que tenho o direito da palavra final. E esse Jesus que tem o direito da palavra final, ele está reconhecendo aonde é que essa igreja está. Ele não está falando isso à toa. Ele está reconhecendo que Pérgamo estava plantada, a igreja de Pérgamo estava plantada num lugar em que forças absurdas, sombrias, cruéis,
estavam exercendo pressão externa sobre a igreja. E aí Jesus vai afirmar categoricamente que aquela cidade, naquela época, era o COI. Você sabe o que é COI? É o centro de operações do inferno. E é interessante porque Jesus não reconhece a crise daquele lugar, o aspecto sombrio daquele lugar, as pressões absurdas daquele lugar, e diz assim: saiam daí o quanto antes. Satanás colocou o trono dele aí é o centro de operações do capiroto. Foge! Não, Jesus não tem uma palavra de fuga para essa igreja. A melhor maneira de você pensar no propósito de uma igreja, propósito da monte, é lembrar do cavalo de Troia. Jesus está dizendo: olha, o trono de Satanás está aí, mas é aí que vocês foram plantados. Vocês vão subverter o sistema, porque quem tem a palavra final sou eu. Jesus colocou um cavalo de Troia no centro de operações do diabo. Acha que está reinando e o cavalo de Troia está entrando, a igreja improvável de Pérgamo. Para pensar nisso por um instante. Se essa é a perspectiva de Jesus sobre uma igreja, com ele não cola a gente justificar talvez uma postura de indiferença, de escapismo, de infidelidade por causa do meio. Não, mas é porque o meu meio é muito complicado. Não, na minha empresa é difícil, pastor. Eu acho que não era como Pérgamo. Jesus está reafirmando isso: vocês são luz, e não faz sentido colocar vocês num lugar iluminado, é no meio das trevas mesmo, para fazer diferença. E como é bom pensar nisso acerca da multi. Eu espero que Campinas não seja o trono de Satanás, mas como é bom saber que não importa os problemas de uma cidade grande, complexa como Campinas, porque tem uma igreja plantada aqui. E aí é muito importante a gente pensar no aspecto do trono. Esse símbolo aqui que está na carta, o trono de Satanás. Em Apocalipse a gente tem 42 ocorrências dessa palavra trono. E quando a gente faz uma análise rápida, 40 das 42 fazem referência a Deus com o trono dele em Cristo subjugando as nações, reinando. Apocalipse gasta das 42 ocorrências só 2 para falar do trono de Satanás, das forças de Satanás atuando. E aí a gente tem que se questionar, cara, será que isso aí era literal? Será que o trono de Satanás estava naquela cidade? As pessoas viam o diabo, como é que era isso aí? Tem algumas interpretações possíveis. Vocês estão curiosos? Cara, essa parte é legal. Não é teoria da conspiração, mas é uma parte legal. Pérgamo era um centro de religião. As pessoas que estavam peregrinando e indo para Pérgamo, elas viam de longe, no alto da colina, um altar dedicado a Zeus. Você pode pesquisar depois na internet, tem foto desse altar, ele está hoje em Berlim. Era um altar real. Mas esse altar, ele parecia muito com um trono. Era enorme, 13 metros de altura. Para além disso, a gente tinha um hospital-templo. É isso mesmo, um hospital-templo. Um templo dedicado a Esculápio, o deus da cura, o deus da medicina. E aí, o símbolo desse deus era uma cobra. Talvez você já tenha visto no paletó do seu médico o símbolo do diabo. Brincadeira. Tem uma cobrinha. Cara, vem daí, a referência vem daí. Não é o alô diabo da Coca-Cola. Esquece teoria da conspiração. É uma referência. Volta da igreja. Aprendi uma coisa lá na multi hoje. Na próxima vez que eu fui no consultório, eu vou falar com o pastor, com o médico. Cara, e os médicos, eles realmente usavam técnicas, eles tinham conhecimento a ser aplicado, mas esses médicos eram médicos sacerdotes.
Então a moeda para receber atendimento clínico não era só ir lá e pagar o atendimento. Você tinha que expressar adoração a Esculápio. Você tinha que oferecer sacrifícios a esse Deus, esse falso Deus. Tem uma parte que é bizarra dessa história. Nesse templo hospital, havia uma área que era tipo um serpentário, tinha um monte de cobra. E aí, os registros históricos mostram que os casos mais difíceis que os médicos não conseguiam tratar, eles internavam. Você imagina você receber uma orientação de internação? Onde que é meu quarto, doutor? É lá no serpentário. E mandava as pessoas para dormir, pernoitar em meio às serpentes. E tem registros que apontam que casos graves saíam da internação resolvidos. Eu até parei para pensar, se fosse eu ia sair curado antes. Falar, mano, vou te colocar no... Não, passou, irmão. Eu não quero ir para esse lugar. Tinha também lá o teatro de honra a Dionísio, o deus Dionísio, padroeiro das artes, o deus da festa. Esse teatro cabia mais de 10 mil pessoas, tinha capacidade para mais de 10 mil pessoas. E não era só para entretenimento, eles levavam a sério o entretenimento daquele tempo, como uma ferramenta, uma maneira de moldar a cultura, trazer interferências no estilo de vida das pessoas, corromper as tradições através do entretenimento. Não só isso, tem uma outra interpretação possível. Tinha o templo de Atena, deusa da guerra, deusa da sabedoria. Lá em Pérgamo, até o nome de Pérgamo tem relação com pergaminho. Em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca daquele tempo. Muitos livros, um centro intelectual que influenciava todas as cidades da região, mas que também esbarrava na espiritualidade. Não só isso, a gente tinha também o templo de adoração a César, o imperador romano. E a ideia, como eu disse para vocês, foi desenvolvida lá, o negócio era sério. E aí fica a dúvida, será que Jesus está falando de um desses lugares? A concorrência é braba, né, não? Se eu fosse escolher um deles para ser o trono de Satanás, eu ficaria na dúvida. Porque a resposta, no fim das contas, é: todos eles têm relação com o trono de Satanás. Se você não percebeu, a gente acabou de cobrir as principais esferas daquela cidade. A gente está falando não de um trono físico, mas de uma dominação de todos os meios e de todos os recursos daquela cidade. A religiosidade, a espiritualidade corrompida naquele tempo esbarrava na política e na segurança, entretenimento, artes, saúde, educação, informação e tudo isso entrelaçado com a economia. Não só isso, a cultura e a religião naquele tempo era propagada e praticada como um meio de apaziguar os deuses. Então, para pensar comigo o que significava ser crente naquele contexto, naquela cidade. Vamos supor que surgisse uma calamidade, uma enchente. Ninguém estava esperando, aconteceu. O conselho da cidade se reunia e começava a perguntar: e aí, todo mundo da cidade está cumprindo os seus deveres religiosos? Nós estamos apaziguando todos os deuses? Como é que anda lá o teatro de Dionísio? Está tudo em dia? Não é possível, essa enchente acabou com a gente. Trouxe crise econômica. Não, e como é que está lá o templo medicinal? Como é que está lá esse negócio de Esculápio? Como é que está? As pessoas estão cumprindo os seus deveres, fazendo sacrifícios para acalmar os deuses? E aí, numa reunião como essa, sempre sobrava para quem? Para os crentes. Tem um grupo aqui que não encaixa em nenhuma dessas esferas, não está prestando sacrifício, não está se curvando para nenhuma dessas divindades. E aí, os crentes eram taxados como a causa de calamidade, de coisas que não se tem o menor controle, por causa do entendimento daquele tempo e da corrupção que Satanás gerou naquela cidade, o engano que permeava todas as relações, e as esferas, os poderes. Eu parei para pensar rapidamente sobre como seria
tem uma filha de 3 anos de idade naquele período e está seguindo a Jesus. Imagine que a Laurinha tivesse febre. Naquele tempo, febre era febre. Não era febre que você dá uma novalgina. Era febre, matava. E aí você começa a ouvir os testemunhos. Você começa a pensar, poxa, tem um hospital, eu poderia receber ajuda. Só que você sabe que para receber ajuda, você precisa se engajar com a religião, e a moeda de troca é negar Jesus. É reconhecer que todas essas divindades, esses sistemas e esses poderes são não só Senhor sobre Pérgamo, mas salvadores. E aí, a gente olha para o versículo 13, e Jesus vai dizer, nesse contexto maluco de pressão externa, sim, brutal, Jesus traz a boa parte da carta. Você permanece o quê? Leal ao meu nome. Jesus está elogiando a igreja, dizendo, muito bem, vocês estão vencendo as pressões externas. Vocês estão temendo mais a mim do que outras pessoas, poderes ou circunstâncias. Você permanece leal ao meu nome, você recusou a negar a fé, até mesmo quando Antipas, o primeiro mártir da Ásia, primeiro homem que morreu defendendo a fé, que Jesus era Senhor e Salvador, ele diz, olha, quando esse homem foi colocado diante das autoridades romanas, muito provavelmente porque algo tinha acontecido na cidade, e os cristãos levaram a culpa, foi Antipas que foi julgado com a espada de 2 lados afiada. E olha, mesmo quando o líder da igreja, um dos líderes, morreu de maneira fiel, vocês não se curvaram às pressões externas, vocês não baixaram a cabeça, vocês entenderam que por trás das autoridades existe um poder maior que executará a justiça no tempo devido. Deixa eu te compartilhar um segredo. Quer ouvir um segredo? O segredo para a gente não ceder às pressões externas é abandonar o temor aos homens, aos sistemas desse mundo, aos poderes desse mundo, e substituir tudo isso pelo temor a Jesus, como aquele que segura a espada afiada dos 2 lados. Jesus está dizendo, vocês conseguiram, porque eu sou aquele que tem a espada afiada dos 2 lados, e vocês sabem que eu é que tenho a palavra final, então vocês conseguiram avançar sem curvar a cabeça, sem baixar a cabeça para imperador nenhum, para divindade nenhuma, para capiroto nenhum. E o segredo para a gente não ceder às pressões externas é trocar o temor dos homens pelo temor a Jesus. A grande questão é, você teme Jesus? Se tem algo que eu tenho certeza, é que no Brasil, no contexto evangélico, algo que a gente perdeu na igreja brasileira, é o temor profundo a Jesus. Nós tememos muitas coisas, muitas pessoas, muita gente teme mais o mundo, a sociedade do que Jesus. Tem fé em Jesus, mas teme mais os poderes desse tempo do que Jesus. Muitos de nós tememos mais os nossos pais, os nossos familiares do que Jesus. Muitos de nós tememos mais os nossos amigos. Quando está na roda com os amigos, esquece esse negócio de viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Vai que a galera tira uma onda comigo com esse negócio de igreja. Muitos de nós, a gente teme mais o nosso chefe. A gente teme mais a política da empresa. A gente baixa a cabeça e a gente anda pela empresa muitas vezes como se Jesus não fosse Senhor e Salvador, coisa nenhuma. Porque via de regra, o nosso temor ele é proporcional à nossa perspectiva. A gente olha para as pessoas mensurando o tempo todo o poder delas, a influência delas e a capacidade delas de nos abençoar ou de nos prejudicar. E é muito interessante, o John Piper, ele diz o seguinte: o temor de Jesus na prática não é um medo que faz você correr de Jesus. O temor de Jesus na prática significa que ele é tão impressionante,
É o Jesus amoroso e poderoso, que tem a palavra final. Você tem essa perspectiva de que Jesus é muito mais impressionante, poderoso, incrível, extraordinário do que qualquer pessoa ou poder desse mundo. E por ter essa visão impressionante de Jesus, você não ousaria fugir dele, virar as costas para ele. Pelo contrário, em meio às pressões você faria como Pérgamo, como a igreja de Pérgamo, você correria para Jesus. Salmo 111, versículo 10, você pode ler comigo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. E a parte positiva dessa carta é que essa igreja tinha bom senso. Ela sabia que Jesus tinha a palavra final. E ela andava como se isso fosse verdade. Bom senso. O temor gera consciência, clareza, perspectiva, bom senso e não medo, não paralisia. Tem gente que lê o livro de Apocalipse, essas cartas, e fica com medo, paralisado. Mas quando a gente entende quem é Jesus, que Ele é que tem a palavra final, e que na cruz Ele mostrou como é que Ele coloca os pontos finais, que o amor dEle dura para sempre. Isso traz perspectiva, clareza, para a gente não baixar a cabeça e não ceder a pressões externas, que tentam sabotar a nossa relação com Deus, com Jesus, com a igreja e o nosso testemunho. Mas agora a gente vai para a parte não tão boa da carta. Estão vivos ainda? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 a 17. Apocalipse capítulo 2, 14 a 17. Olha, você é uma igreja fiel. Você não baixou a cabeça para as pressões externas. Você está de pé. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Se você é como eu, fez escola pública, quem é esse tal de Balaão? Nós vamos descobrir. Que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. A gente já trilhou um caminho no início da série, a gente esbarrou nesse grupo de pessoas meio barra pesada. Versículo 16. Portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu tenho a palavra final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, eu vou dar um maná escondido, mais um símbolo. Também lhe darei uma pedra branca, uma identidade definitiva, e nela estará gravado seu novo nome. Nossa expectativa, se a gente for bem honesto, é que depois de Jesus ter elogiado essa igreja, e a gente considerar todo o contexto de pressão absurda e externa, talvez intuitivamente a gente imaginaria que Jesus iria continuar com palavras de afirmação. Mas Jesus traz queixas, e Ele não enumera muitas queixas. Jesus ele vai compilar tudo isso numa única queixa. Ele cita 2 grupos de pessoas, mas tudo isso está relacionado com uma única queixa, uma única crítica. A igreja de Pérgamo, ela estava lidando muito bem com as pressões externas. Parabéns, Pérgamo, você está de pé, vocês se reúnem para celebrar todos os domingos, olha, vocês não negaram o meu nome, que massa! Mas vocês estão cedendo às pressões internas. Primeiro Jesus diz, olha, vocês são corajosos, vocês estão enxergando em mim a autoridade e a palavra final, isso está dando para vocês resiliência. Mas não são só as pressões externas que têm que ser vencidas, vocês precisam vencer as pressões internas. E Jesus vai falar sobre pressões internas que estavam vencendo essa igreja no aspecto pessoal e no aspecto comunitário. E talvez esse seja o contexto mais aproximado para a igreja no tempo que a gente vive, no país que a gente está situado, no Brasil.
porque ideias anticristãs se infiltraram e se infiltram na igreja brasileira de um jeito. Teologia da prosperidade, teologia coach, hipergraça, posso tudo. Esquece que nem tudo convém. E a gente vai perceber aqui que tem uma batalha sendo travada e que esse símbolo da espada, esse símbolo bélico de Jesus, tem uma aplicação prática, porque tem uma batalha acontecendo. Tem uma batalha acontecendo e intelectualmente, socialmente, essa igreja estava sendo pressionada para deixar-se corromper na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Existiam forças, sistemas que estavam tentando interferir, conquistar e corromper a igreja de dentro para fora. O versículo 14 deixa isso claro. Olha, vocês venceram as pressões externas, vocês estão vencendo, continuem assim, mas vocês toleram em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. E depois cita os nicolaítas. E é interessante porque Jesus vai dizer que tolerar esse tipo de pessoa e esse tipo de circunstância é o motivo pelo qual as pessoas tropeçam, caem. E Jesus vai deixar claro que esses dois grupos de influência são grupos que estão tendo uma vida dupla dentro da igreja. E se tem alguma coisa que você pode ter certeza, vai soar em tom de ameaça, mas não é. Toda vida dupla dentro de uma igreja autêntica, em algum momento, vai ser identificada. Seja por um pastor, seja por um líder de grupo pequeno, seja por um líder de louvor, seja por pessoas fiéis que estão envolvidas nos bastidores da igreja. E mesmo que essas pessoas falharem, que essas peneiras falharem, a peneira de Jesus não falha. E ele tem algo a dizer sobre a vida dupla. E aí Jesus vai escancarar para essa igreja que era valente por fora, mas que estava sendo corrompida por dentro. Se Jesus é realmente quem tem a palavra final, a segunda aplicação é que a gente não deve tolerar o que Jesus reprova. E se tem uma palavra que ela tem sido muito usada no nosso tempo, é tolerância. Até que falar devagar para não tomar um processo. Não tolere o que Jesus reprova. Lembra? A igreja de Pérgamo era um cavalo de Troia no meio de uma cidade em que Satanás estava deitando e rolando. Jesus está dizendo que apesar dessa igreja ser o cavalo de Troia, ela tinha deixado um outro cavalo de Troia entrar dentro do cavalo de Troia, Inception. E ele está dizendo que, olha, vocês deram até cartão VIP. Vocês estão precisando agora não é do ministério do acolhimento. Ó, que pesado. Vocês estão precisando do ministério da exclusão e da despedida. Jesus vai deixar claro para essa igreja que o fato dela estar se deixando corromper por dentro vai acabar com tudo no médio e no longo prazo, os relacionamentos, as famílias, os testemunhos. Eu me lembrei da ilustração da muralha da China. Depois que a muralha da China ela foi finalizada, muitas tentativas de destruir os muros foram estabelecidas. Muitas outras nações, povos na circunvizinhança tentaram atacar a China e transpor as muralhas. E os registros mostram que num período de tempo significativo, todas essas tentativas foram fracassadas, falharam. E depois de um tempo, a China foi invadida. Aí o pessoal da parte estratégica, militar, se reuniu para avaliar. E eles enviaram tropas, pessoas para fazer uma vistoria em toda a muralha,
para ver se achava alguma brecha, para ver se achava algum buraco. Não é possível, como é que essas pessoas entraram? E esses relatórios sempre frustravam a inteligência militar da China, porque elas pensavam, cara, não achamos nada, não é possível. Cavaram um buraco, não cavaram um buraco, não foi por baixo. Foi por cima, não foi por cima. Foi pelo muro, furaram, não furaram. Meu Deus, de onde que esses ataques estão vindo? E depois de muita investigação, descobriram que o problema não era a muralha, eram os guardas. Os guardas começaram a ser corrompidos e a fazer vista grossa para que armamento entrasse, para que os inimigos entrassem. Jesus está dizendo, vocês têm que parar de tolerar aquilo que sabota vocês e aquilo que nós estamos construindo juntos. Não tolere o que Jesus reprova. E é interessante porque Balaão, os nicolaítas, esses dois grupos de pessoas, são exemplos que mostram pessoas que comprometeram o que era essencial para Jesus e começaram a ensinar como se fosse opcional. Não, você pode ter sua fé em Jesus, mas se quiser também oferecer um sacrifício lá no templo hospital, está tudo bem. Não, você pode ter sua fé em Jesus, mas se você quiser participar das festas de fertilidade, engajar com prostitutas do templo, está tudo bem, você tem sua fé, mas também, você não precisa ser um fundamentalista. São grupos de pessoas que estão ensinando de uma maneira sutil dentro da igreja que coisas que eram para ser essenciais são opcionais. Pastor, ninguém de ferro, né? É como se os pastores de Pérgamo estivessem pregando o evangelho, santidade, e as pessoas ouvindo, e no meio do auditório pessoas avaliando e minando o que está sendo ensinado, intencionalmente. Isso aqui eu concordo, isso aqui não é bem assim, eu penso dessa outra maneira. Jesus tem a palavra final. E Balaão, aqui ele é citado, Jesus não dá contexto. Por quê? Os crentes da igreja de Pérgamo eram crentes de segunda e terceira geração. Jesus sabia que eles conheciam a história de Balaão. Balaão é uma figura do Antigo Testamento, um falso profeta. E Balaão, ele tenta estabelecer pressão externa contra Israel. Ele está tentando, prejudicar o povo de Israel. E ele tenta fazer isso 3 vezes. E Deus protege Israel 3 vezes. Pressão externa, maldição, macumba, e vai. E o texto diz, Deus protegeu Israel. Mas Balaão teve uma ideia. Ele teve uma ideia prática, cheia de potencial. A macumba não funcionou. Eu vou então reunir mulheres de boa aparência, prostitutas, mulheres que gostam de ter relacionamentos informais, e eu vou fazer aqui todo um arremate para que essas pessoas possam, então, essas mulheres possam ir até os homens de Israel, porque eu já entendi a fraqueza interna do povo de Israel. Os homens eram meio mulherengo. E essas mulheres vão seduzir eles, e daqui a pouco eles estão cometendo adultério, imoralidade sexual, e aí a gente vai acabar com as famílias, os casamentos, e a gente começa a enfraquecer o povo. E sabe o que aconteceu? O que Deus protegeu, que era parte da soberania de Deus proteger, a postura de infidelidade dos homens de Israel destruiu. Deus protegeu o povo de Israel. Pressão externa, mas quando a pressão foi interna, os homens se entregaram. E o texto vai dizer que uma praga, uma doença surgiu depois de muita prática de imoralidade sexual. Cerca de 24 mil homens morreram. Nossa, que palavra encorajadora. Eu espero que seja. Essa pedra de tropeço que Jesus está descrevendo, ela é equivalente ao uso de uma arapuca. Um passarinho que está voando há muito tempo sem ver comida, que está instintivamente com fome, tem uma necessidade real, e avista a arapuca com uma comidinha muito legal, que promete satisfação, mas que no final entrega a morte. Jesus está dizendo, olha, tem gente no meio de vocês que está sabotando o ensinamento de santidade.
Vocês estão cedendo a pressões internas. Os nicolaítas são citados na carta que a gente estudou sobre os Efésios, a igreja em Éfeso. Um cavalo de Troia também. E John Stott vai dizer o seguinte: no contexto interno dessa igreja, tinha uma batalha acirrada. Não tinha violência dentro da igreja, mas tinha uma batalha intelectual. Pessoas insubmissas à liderança, tomando suas próprias decisões, ensinando, discordando e assim por diante. Não são soldados, não são homens, são ideias. Lembra? A cidade de Pérgamo estava toda comprometida, entretenimento, saúde, educação, tudo. E você pensa que é diferente no tempo que a gente vive? Os dois grupos, de maneira subversiva, estão ali dentro. Eu quero Jesus, mas eu também quero uma outra coisinha. E tem que estar tudo bem. Porque eles talvez não tivessem lido 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20. Vocês não sabem que o seu corpo não é de vocês? Vocês não sabem que vocês foram comprados por um alto preço? Portanto, honrem a Deus com o seu corpo, não só com as suas mãos levantadas no louvor. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E os seguidores de Balaão, aqui os nicolaítas, eles iriam tuitar coisas do tipo: não é errado se te faz feliz. Se faz sentir, faz sentido. Já viu essa sorveteria? Está lá no Dom Pedro. Eu tomo lá um sorvete bem gostoso. Se faz sentir, faz sentido. Ninguém de ferro, pastor. Meu corpo, minhas regras, pastor. Tenho fé em Jesus, não estou fazendo mal para ninguém. É consensual, tem amor. E se realmente Jesus tem a palavra final, a gente precisa de uma terceira aplicação. A gente tem que se arrepender de colocar a palavra final em coisas que Jesus já mostrou para a gente como é que deve ser a palavra final. Arrependa-se, abandone qualquer coisa que te corrompa. E nessa carta fica explícito que nós devemos nos arrepender e abandonar práticas, pessoas, se necessário, e ideias. Porque teologia comprometida valida a postura corrompida. Meu lindo, minha linda, Deus nunca vai deixar, eu preciso continuar? Deus nunca vai deixar que você veja algo, que você sonhe algo, que Ele não queira te dar. Vai lá, trouxa, põe a mão na arapuca. A gente prega o evangelho de domingo, e nas redes sociais tem uma avalanche de falso profeta, pastor mequetrefe mesmo. Eu sou um pastor ruim, eu sou um pastor improvável, mas falso profeta tem um monte pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês um paralelo para a gente caminhar para a nossa grande conclusão. No versículo 13, Jesus diz: você permanece leal ao meu nome. E no versículo 15 ele diz: mas há entre vocês alguns que seguem essas ideias anticristãs. O maior desafio, gente, não é distinguir o certo do errado. Você acha que Satanás é bobo? Entra aqui na igreja, coloca alguém para falar assim: vem aqui para eu te mostrar como é que nós vamos prestar culto ao diabo. O maior desafio é distinguir o quase certo do errado, o quase certo do certo. E Jesus vai dizer aqui, tem um beozaço entre vocês, porque vocês permanecem leais nas pressões externas, mas entre vocês tem pessoas que seguem o ensino dos nicolaítas. E quando a gente estuda o idioma original, e não só o idioma original, aqui tem um paralelo que é difícil de ver no português. No inglês, por exemplo, a gente enxerga com mais facilidade, em paralelo com o grego também. Olha só, se a gente fosse tentar traduzir essa frase de jeito bem literal, somando os dois versículos, ficaria assim: você está agarrado ao meu nome,
palavra no original aqui é agarrado. Você está agarrado em mim, você segurou em mim, você está me seguindo, e eu estou indo para uma direção, mas ao mesmo tempo você está agarrado em outras coisas. Olha, você está agarrado em mim, mas você está agarrado em falsos ensinos, porque esses falsos ensinos, eles geram alívio para suas pressões. É gostoso ouvir, meu lindo, minha linda, porque ajuda a gente a validar as pressões internas que geralmente nos vencem. E aí Jesus vai dizer, portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até você. Eu lembrei, sabe do quê? Da minha mãe e do meu pai. Antes de eu me converter, eu andava com uma galera mais barra pesada, que era a galera da igreja. Alguns dos meus amigos fumavam maconha, alguns, nem todos. E a gente saía, a gente andava de bicicleta, a gente brincava. E, cara, era gente que era amigo da família. Eu lembro quando a gente começou a desfrutar de mais liberdade, meu pai e minha mãe me chamavam antes de eu sair de casa, e eles diziam assim, Tiago, cuidado, porque no dia que passar a blitz, ninguém vai te perguntar nada, você vai ver o cacetete. Na hora da blitz, irmão, não importa, não, mas é que eu sou crente, que não... todo mundo para o camburão. E Jesus está dizendo, arrependa-se, porque se você não se arrepender, eu já vou estabelecer justiça contra essas pessoas que estão sabotando a igreja. Eu vou estabelecer justiça. E se você estiver lá no meio, o cacetete pode pegar todo mundo. É a blitz de Jesus. E a definição de arrependimento, no Novo Testamento e no Antigo, é muito interessante. No grego, no Novo Testamento, arrependimento tem relação com mudança de perspectiva, mudança de mente, renovação da mente. Para que ao renovar a mente, você não se conforme aos padrões e às pressões desse mundo, mas para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a definição no hebraico de arrependimento, ela é ainda mais concreta. Tem relação com retornar, mudar de rota. Perceba que geralmente nós temos uma ideia incompleta de arrependimento. Não se pode experimentar arrependimento sem confissão, isso é verdade. Mas é possível praticar a confissão, ser autêntico, apenas para aliviar a pressão. Muitos de nós ouvimos as palavras de Jesus, pensamos na perspectiva dele, mas consideramos mais o temor às pessoas e às forças do nosso tempo, as pressões internas. E ao considerar as pressões internas, nós encontramos mecanismos espirituais para aliviar a nossa culpa. Tem gente que está viciada em confessar coisas. Muitos de nós confessamos pecados, mas não abandonamos. Confessar sem abandonar não é arrependimento. Muitos de nós lamentamos quando a gente faz coisas que estão fora da perspectiva de Jesus para nós. Quando a gente é corrompido, a gente lamenta, a gente chora, mas a gente não solta muitas vezes. Muitos de nós lamentamos, mas toleramos. E Jesus está dizendo, não seja alguém que tolera o erro, não seja alguém que tolera os falsos ensinos, não seja alguém que tolera as pressões internas, seja alguém que vive o estilo de vida do arrependimento. E o que é o arrependimento que Jesus está pedindo? Não é só confissão, é mudança de direção, é soltar o que está te segurando e ficar agarrado em Jesus. Não dá para ter Jesus e a pornografia à noite na sua casa. Não dá para ter Jesus no domingo, mas sonegar imposto durante a semana.
Não dá para ter Jesus e a Bíblia como manual motivacional, mas viver com o seu namorado ou com a sua namorada e ter sexo antes do casamento. Não dá para ter Jesus e segurar qualquer outra coisa. E Jesus está dizendo, sabe qual que é o grande problema? Qualquer coisa em tensão, em extremidades assim tão distintas, será rasgado. Quem vai sofrer são vocês. Arrependa-se. E se Jesus é quem tem a palavra final, a gente tem que se agarrar à promessa de Jesus. Sabe, vou tentar materializar o máximo possível a forma de você distinguir se você tem arrependimento ou só confissão. Imagine que eu estou na contramão, beleza? Peguei o carro, eu tenho licença para dirigir. Que legal, eu tenho carteira, eu tenho direito de dirigir. Mas eu não tenho o direito de atropelar idosas. É óbvio. Mas muita gente usa a graça de Deus como a justificativa para atropelar idosas, no sentido da imoralidade sexual. Não, mas Jesus pagou o preço por mim. Mas quem disse que você deve abusar da graça que Deus está te concedendo? Você está corrompendo a sua vida. E você vai afetar os seus relacionamentos de um jeito que vai te colocar para muito longe da perspectiva de Jesus. Imagina que eu estou na contramão. E aí eu percebo que eu estou na contramão. Eu paro o carro e eu ligo. Ô pastor João, beleza? Cara, estou ligando para confessar um negócio. Eu estou na contramão. Nossa, peguei a contramão. Você acredita? Pois é. Não vi a placa, agora eu vi, peguei a contramão. Aí você desliga o telefone. Passa mais alguns quilômetros. Aí o trânsito fica mais intenso, você desvia dos carros, meu Deus, quase bati o carro, para no acostamento na contramão. Aí você liga para outra pessoa, viu? Estou na contramão, quase bati o carro, eu não tenho seguro, eu estou muito triste com o que eu fiz. O lamento faz parte, mas a decisão de virar e pegar o próximo retorno é fundamental. E Jesus coloca uma promessa aqui, é a palavra de Jesus, não é do Tiago. Agarre-se à minha promessa. O versículo 17, no final da carta, traz palavras de esperança para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso eu darei o maná escondido. Sabe o que é o maná escondido? É o símbolo do maná que sobrou no tempo da peregrinação. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto, muita necessidade, pressão interna e externa, e Deus foi fiel, dando o necessário, o escape para todas as circunstâncias adversas. E aí, o povo saiu do Egito e finalmente, depois de anos, entrou na terra prometida. E a tradição diz que sobrou maná, sobrou provisão, e que Moisés guardou a provisão. E criou-se essa perspectiva na mentalidade judaica, de que quando o Messias viesse, ele ia oferecer o maná escondido, ele ia oferecer a fidelidade, ele ia trazer o conforto, ele iria trazer o sustento para que a gente não se dobrasse nunca mais às pressões internas. Eu não sei como é que tu enxerga Jesus, mas o Jesus que eu sirvo mudou a minha história. Pressões internas da época de adolescente foram vencidas no nome de Jesus. O Jesus que eu sirvo trouxe para mim palavras de confronto. Eu me converti com Filipenses capítulo 2, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Como é que eu vou ter a mesma atitude de Cristo Jesus? Pior pastor do planeta, o mais improvável. Jesus tem o maná para você. Jesus tem o maná para mim, Jesus tem a provisão para mim. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma última canção hoje, Deus do Avivamento. Tem trechos dessa música que dizem que Deus quebra as correntes que nos aprisionam, e as correntes que a gente mesmo às vezes enrolou, e a gente está preso a muitas coisas e tentando segurar Jesus. Tem palavra de liberdade aqui essa noite, porque não é uma TED Talks, não é uma palestra motivacional, é a palavra de Deus dizendo ao vitorioso, quem tem ouvidos para ouvir, coloque em prática, mude de direção, confesse sim, seja autêntico, mas coloca os guarda-reios, coloca os limites necessários para que você não caia. Tem muita coisa em jogo, multi, as próximas gerações estão em jogo.
A nossa sociedade, a nossa cultura não é neutra. Ela está contra aquilo que Deus está fazendo. Levante-se, multi. Está na hora de vencer pecados que há tempo vocês estão batalhando. Essa é a palavra para mim. Minha boca, minha murmuração precisa se calar, precisa se fechar. Porque o amor de Deus dura para sempre. Tem maná, tem provisão para ser fiel. Eu quero te encorajar a ter um tempo de oração. Se você sabe, primeira oração, se você sabe que você tem se curvado a pessoas, tem temido mais os homens, tido medos maiores do que o temor a Jesus, eu quero orar por você, me incluindo nisso. Essa semana, quarta-feira, eu orei junto com a Aline, confessei vários medos. Cara, me acabei de chorar lá em casa e a Aline orando por mim. E aí o Salmo 136, que a gente está repetindo hoje, o seu amor dura para sempre, foi a palavra que veio sobre a nossa casa. Os meus medos têm um limite, mas o amor do Senhor dura para sempre. Eu sou insuficiente, mas o amor do Senhor dura para sempre. Eu sou fraco, mas a provisão do Senhor, o amor, o cuidado do Senhor, a fidelidade de Jesus dura para sempre. Cara, nós precisamos acordar. Tem uma cidade envolta em engano. Tem muitas igrejas, glórias a Deus por muitas igrejas em Campinas, mas existem muitas igrejas que foram corrompidas de dentro para fora, e que já não estão vivendo e compartilhando a fé, e chegou a nossa vez. Levanta, acredita, Jesus tem provisão para ser fiel. Deus, eu oro por aqueles que talvez tenho essa convicção profunda. Eu tenho temido mais os meus pais, eu tenho temido mais o meu chefe, eu tenho temido mais a economia do país, eu tenho condicionado a minha fidelidade às circunstâncias. Nós oramos agora, quebra o medo no nome de Jesus. Levanta aqui no nosso meio gente corajosa, mas Deus, gente santa também. Eu oro por santidade entre nós. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Chega de negociar a santidade por uma graça barata vendida para a gente nas redes sociais, na televisão. Um evangelho de Araque, um lixo. Deus, nós pedimos, levanta daqui gente santa e corajosa. Nós te honramos, nós te adoramos, não só com as canções, com o nosso corpo. Faz isso ser uma realidade cada vez maior entre nós, uma igreja bem posicionada, que não se curva às pressões externas, mas que tem boa postura, que não tolera as pressões internas, que não tolera o falso evangelho, que não tolera a teologia da prosperidade, não tolera esse papo coach. Jesus, levanta a multi, nos ajuda a sermos fiéis. Sem o Senhor nós não conseguimos, mas o texto diz que há provisão para nós, e nós queremos. Então nos faça cantar essa última canção como quem tem fome, como quem precisa de maná, como quem precisa não só de um espaço para ser autêntico, mas um espaço para ser curado. Conversa você com Jesus, coloque os seus lamentos, suas pressões, seus desafios. Creia, há um caminho mais excelente para você e para as próximas gerações da sua casa.